seja bem-vindo ao meu canal, seja bem-vindo a mais uma aula de ciências. E hoje o tema é diferença entre aquecimento global e efeito estufa. Inicialmente vamos começar a entender o que seria o efeito estufa. O efeito estufa é algo natural, que sempre existiu na superfície da Terra e é uma das condições principais para a ocorrência da vida no nosso planeta, Porque o efeito estufa, ele permite a existência de seres vivos no planeta Terra. O que seria isso? A Terra, ela se mantém aquecida porque parte da radiação solar volta para o espaço e a outra parte é retida aqui pela atmosfera, principalmente pelos gases que estão aí nas camadas da atmosfera. Esses gases são chamados gases de efeito estufa, que são responsáveis pela absorção e a reflexão dessa radiação solar. Então a Terra fica como se fosse uma estufa, Vale lembrar a estufa de uma planta, onde ficam plantas, principalmente aquelas plantas mais sensíveis, ao sol intenso, à chuva intensa ou em locais que tem geada. Ali dentro daquela estufa, a luz solar penetra e fica aquecido, principalmente em dias mais ensolarados. Então é assim que funciona o efeito estufa no nosso planeta. Tem aluno, gente, que acha que o efeito estufa é algo ruim, prejudicial, porque confunde o efeito estufa com o aquecimento global. Mas o efeito estufa não, é algo super essencial para a manutenção da vida dos seres vivos no nosso planeta. A gente tem que entender a diferença do efeito estufa natural para o efeito estufa antrópico. O que seria isso? Efeito estufa antrópico é aquele que é alterado pela ação humana. Então hoje, devido à tecnologia, à utilização excessiva de combustíveis fósseis, as queimadas, o desmatamento, a alta produção de lixo, todos esses fatores têm contribuído para o aumento da quantidade de gases de efeito estufa na atmosfera. Então aquele processo, que antigamente ele era natural, hoje ele é alterado pelo homem. Então a gente fala aí num efeito estufa antrópico. Antrópico é relativo ao homem, ao ser humano, E a partir desse processo, várias consequências, acontecem e estão acontecendo cada vez mais aí em vários continentes, ok? Vale ressaltar, gente, que processos como o uso de combustíveis fósseis pelas indústrias, pelos automóveis, são uma das principais fontes liberadoras desses gases, na atmosfera. As queimadas, o desmatamento também, Mas a queimada é um processo de combustão, Vai liberar gás carbônico, principalmente aí para a atmosfera. Mas e o desmatamento, Por que ele contribui, para esse aumento no efeito estufa? As plantas, gente, elas precisam de dióxido de carbono, que é o CO2, para fazer fotossíntese, Então, quando eu tenho uma diminuição, em massa excessiva aí de árvores, de plantas na natureza, vai acontecer uma diminuição, nesse sequestro de carbono, Então a gente fala que as árvores, as algas também, sequestram o carbono para a realização da fotossíntese. Então, quando há um desmatamento, esse processo diminui. Então, se esse carbono não está entrando ali na planta para a ocorrência da fotossíntese, ele vai estar sobrando na atmosfera. Então, isso também vai atenuar, vai intensificar o efeito estufa antrópico. E o lixo, qual que é a participação do lixo? Gente, o lixo orgânico, muitas vezes, quando ele não é destinado, para um local correto, ou até mesmo no aterro sanitário, quando esse processo ele não é feito, de forma correta, muitas bactérias decompositoras desse lixo, ao realizar a decomposição desse lixo, acaba liberando metano para a atmosfera. E o metano também, assim como o gás carbônico, o óxido nitroso, são gases de efeito estufa. Então, o problema é o excesso desses gases na atmosfera, que vai comprometer, a manutenção, inclusive, da nossa vida e de outras espécies aí, na superfície da Terra. O vapor de água que fica na atmosfera, que está presente na atmosfera, ele também tende, a aprisionar esse calor na superfície, contribuindo, para o aumento da temperatura do nosso planeta. Vale ressaltar também que a agricultura pelo desmatamento, pelo preparo do solo e até mesmo pelas queimadas,
pode acentuar esse processo, e a pecuária, né? Então, a criação de gado, o gado, né? Ele é um animal ruminante, no seu processo digestivo ali da celulose, do capim, há a liberação de CH4, que é o metano para a atmosfera. Então, vai intensificar também esse processo, né? Então, o que a gente pode observar? Processos, né? Essenciais à nossa vida, né? Desenvolvimento tecnológico, uso de transportes, né? Ele contribui para esse processo acontecer, a intensificação do efeito estufa. O que a humanidade tem que se preocupar, e já se preocupa, né? Tem países aí que são pioneiros, né? No uso de energias alternativas, né? No uso de biocombustíveis. Essa é a grande estratégia, né? Reinventar, né? Utilizar fontes menos poluidoras, diminuir a quantidade de lixo produzido, evitar o desmatamento, evitar as queimadas, né? Somente através desses processos que esse problema, vamos dizer assim, que seria o aquecimento global, ele pode ser minimizado, né? Ou seja, diminuído. Então a gente costuma falar que o efeito estufa antrópico tem como principal consequência o aumento da temperatura no planeta, porque esse calor ele vai ficar retido aqui na superfície da Terra. Esse excesso de gases de efeito estufa, né, que agora se localiza aí na atmosfera, vai impedir que esse calor ele se dissipe, né? Então aqui vai ficando cada vez mais quente, lembrando aí uma estufa. Então o aquecimento global é uma consequência desse efeito estufa, vamos dizer assim, né? Aumentado aí pelas práticas humanas, ok? Quais são as consequências aí desse aquecimento global, né? Principal consequência, gente, podemos falar principal? Sim, o aumento da temperatura, né? E o que vai acontecer em decorrência disso, né? Mudanças climáticas, né? Que há alguns anos, né? Nos últimos 10 anos já se observa no nosso país, né? Então chove muito em uma determinada região e na outra região não chove nada, né? Então essa alteração desordenada no ciclo da chuva vai impactar a produção de energia elétrica, desenvolvimento aí da pecuária e da agricultura. Precisa-se de água para irrigação lá na agricultura, né? Então a gente tem as consequências aí, né? Os preços dos alimentos também vão subindo, acontece a diminuição, né, na produção aí da agricultura e cada vez mais os alimentos vão ficando mais caros, né? Então, além de desastres ambientais, alguns cientistas até falam, né, no surgimento de doenças, né, de micro-organismos, né, se contaminando aí e fazendo parte da nossa vida, por exemplo, devido a essas mudanças climáticas que vem acontecendo. O aumento do nível da água dos mares, né, tem provocado vários impactos negativos, principalmente aí nas cidades ribeirinhas e também litorâneas. O excesso de chuva, né, tem provocado consequências nas cidades ribeirinhas e o aumento no volume de água dos mares para as pessoas que moram nas regiões litorâneas. Então, são todas as pessoas, de uma certa forma, vai ser impactada, né? Uma outra característica é a morte de muitos seres vivos, né? Se a temperatura da água do oceano aumenta, gente, não é qualquer ser vivo que suporta, né, que seja aquele aumento mínimo, 2, 3 graus Celsius naquela temperatura. As algas, os corais, as esponjas, alguns moluscos, né? Eles não conseguem sobreviver e acabam morrendo. Então há uma diminuição na biodiversidade, né, marinha. Muitos ursos polares, né, têm seu habitat agora, né, que era o gelo, né? Agora aconteceu o que? O degelo, né? Em muitos locais as geleiras estão derretendo, né? Então muitos ursos também morrem ou eles se adaptam, mas já houve, né, uma queda acentuada aí na população de ursos. Então são muitas as consequências, são muitas, né, características que a gente já vive aí nos últimos anos e cada vez mais tem se intensificado. Gente, e a grande questão nesse momento é aquele trabalho de formiguinha mesmo que eu falo com meus alunos em sala, né? Lógico que tem, né, protocolos, né? As grandes nações, os grandes países se reúnem, já foram feitos alguns protocolos na contenção da liberação desses gases poluentes, principalmente aí pelas indústrias. Os carros hoje em dia têm tecnologia, né, menos poluentes também, tem catalisador, que são os filtros que vão diminuir, né, a liberação desses gases poluentes. Mas nós também, né, como cidadãos aí, conseguimos realizar
algumas atitudes sustentáveis, diminuindo mesmo a nossa pegada ecológica, ou seja, o nosso registro aqui no nosso planeta, né? Então a diminuição do consumismo, né? Comprar somente o necessário, diminuir a produção de lixo, de materiais descartáveis, que vai contribuir para esse processo, economizar energia, né? Colocar o lixo nos locais adequados, né? Então são práticas acessíveis a todos nós, né? Evitar o uso de automóvel quando dá para evitar. Às vezes você vai ao local a distância pequena, né? Vai a pé, vai de bicicleta, porque são as práticas, né, individuais de cada um que no final pode surtir efeito sim, já que esse é um grande desafio, né, que a humanidade toda enfrenta, né? Então o trabalho individual de cada um é uma atitude positiva diante desse cenário que a gente vive. Ok? Obrigada por assistir mais uma aula de ciências, cujo tema foi efeito estufa e aquecimento global. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Beijo grande, fica com Deus e até a próxima aula. Tchau!